trabalho no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária aqui do Rio Grande do Sul, e a ideia hoje é abordar um pouco dessas ferramentas analíticas que a gente tem contato e aplica para parte de qualidade e segurança dos alimentos. É óbvio que aqui vai ter muito do viés regulatório, né? Então, muitas aplicações que nós fazemos, talvez num ambiente de indústria, como é o foco do grupo, talvez não seja o mais adequado. Mas eu acho que é importante a gente cruzar essas ideias para verificar os pontos de interface. Então, uma breve passada pelos assuntos que eu gostaria de abordar nessa tarde seriam o panorama dentro do mapa em relação aos programas de controle, as soluções técnicas que a gente tem nas nossas bases instaladas, o papel muito importante da pesquisa e desenvolvimento dentro do ambiente do Ministério da Agricultura para que a gente possa contribuir e tornar um ambiente regulatório adequado e amistoso para as indústrias, para a produção, né? E também algumas aplicações e alguns poucos exemplos do que nós temos trabalhado aqui no laboratório. Então, o nosso laboratório faz parte da rede LFDA, que é integrada por 6 laboratórios distribuídos nas 5 regiões do país. E, além desses 6 laboratórios, nós temos também unidades avançadas, né? No nosso caso, nós temos uma unidade avançada em Santa Catarina, que é responsável por, basicamente, né, 2 grandes áreas, né? Produtos de origem animal, focando mais na parte de carnes e também na parte de pescado, né? E também atua em análises para alimentação animal. Na base de Porto Alegre, a gente já tem um escopo um pouco mais diversificado, incluindo várias áreas, incluindo diagnóstico, microbiologia de alimentos, a identidade e qualidade de alimentos, resíduos e contaminantes. Então, para contextualizar a sequência também da minha fala, a minha fala vai ser muito transversal, ou seja, o leite é mais uma das matrizes que nós abordamos no nosso escopo de trabalho. Então, dentro desse conceito, né, de saúde única, de várias, da integração inerente entre as áreas para que seja possível ter um resultado final satisfatório, a própria Secretaria de Defesa Agropecuária tem trabalhado nessa linha com as ações de modernização, de busca de integração de bases de dados, de ganho de eficiência, para que seja possível, dentro do ambiente regulatório, a gente poder ter os resultados obtidos de forma rápida, esse resultado chegar de forma ágil também ao demandante e esse resultado poder embasar as decisões, né, e permitir que sejam tomadas ações rápidas e assertivas, né? Então, dentro do laboratório, nós temos uma estrutura bastante diversa de equipamentos e hoje o nosso conceito é bastante transversal. Ele tem um conceito que o equipamento funciona para atender as demandas das diferentes áreas, né? Então, eu tenho, como a professora Lott colocou, ferramentas de espectrometria de massa, seja um MALDI-TOF, seja um LCM-SMS, e essas ferramentas elas estão disponíveis para poder resolver problemas técnicos de qualquer área dentro do laboratório. Então, isso é importante de dizer que esse formato de estrutura, ele conseguiu ganhar um fôlego um pouco maior nas nossas bases, com um investimento grande que nós tivemos de reestruturação a partir de 2005, né? E esses investimentos, eles permitiram que um nivelamento tecnológico, né? E com essas ferramentas, com o nivelamento tecnológico somado às ações de capacitação, permitiu que o laboratório pudesse já vislumbrar outras formas de trabalho e, com isso, conseguir propor soluções técnicas mais modernas, né? Então, dentro desse cenário, né, a base inicial foi trazida pela parte de resíduos e contaminantes, que naquele momento
era um dos importantes pontos de pressão, né, nesse cenário do Brasil como um player importante no mercado internacional e como produtor de alimentos. E a parte de resíduos e contaminantes estava justamente num divisor de águas, ou seja, o Brasil tinha, dentro da estrutura oficial, um incremento da sua capacidade analítica para atingir níveis cada vez mais baixos, né, regulatórios mais baixos para diversos compostos, sejam medicamentos veterinários ou pesticidas. Então, isso necessitou investimento para que fosse possível atender e ter esse nivelamento no nível internacional. Então, isso permitiu, de forma muito nítida, um aumento das possibilidades analíticas. E, com isso, fomentou, e o que é muito importante, eu acho que essa discussão que nós estamos participando aqui é muito ligada a isso, a aproximação com as universidades e com os centros de referência. Isso foi extremamente vantajoso para o Ministério da Agricultura, no momento, a partir de 2008, poder internalizar pesquisadores para desenvolver projetos de pesquisa de interesse da defesa agropecuária dentro dos LFDAs. Então, aqui eu vou colocar algumas aplicações na parte de resíduos e contaminantes em alimentos, para que a gente possa ir contextualizando e fazendo esse tangenciamento com a área do leite. Se vocês olharem aqui à direita, né, a partir de 2008 nós começamos a ter um incremento bastante grande do número de compostos que são monitorados para o controle de resíduos e contaminantes nas diferentes matrizes, não só no leite, mas em todos os outros produtos de origem animal, né? A grande maioria dessas análises, todas elas hoje são feitas utilizando a espectrometria de massas, né? Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, sistemas LC-MS, MS. E dentro do quantitativo de amostras, principalmente para leite, a partir de 2010, nós começamos a ter um avanço muito grande do escopo de compostos monitorados para leite. E além do escopo ter aumentado, a forma de trabalhar com abordagens multiresíduo permitiu que uma única amostra de leite que chegasse ao laboratório, e o mesmo se aplica às outras matrizes, mas falando especificamente do leite, uma única amostra que chegasse ao laboratório pudesse ser feita toda uma lista de compostos e aquele resultado que volta lá para o nosso colega que está a campo, muito mais representativo. Do ponto de vista também de monitoramento e de reavaliação do programa que é feita a cada ano, esse tipo de informação mais completa permite uma tomada de decisão mais segura do que acontecia anteriormente, onde uma amostra vinha para ser analisada para uma classe específica de compostos e muitas vezes para um número limitado de compostos dentro daquela classe. Então, dentro dessa linha de raciocínio, duas abordagens complementares elas acabam precisando ser usadas, né? Uma análise direcionada, né, uma análise target, onde eu tenho uma lista de compostos que eu tenho interesse e eu vou monitorar especificamente eles. A partir de 2012, com a introdução de sistemas, como foi apresentado na apresentação anterior, de cromatografia líquida acoplada a um detector de massas quadrupolo tempo de voo, permitiu nós aprofundarmos algumas questões, né? Então, ou seja, aquela amostra onde eu faço uma análise por um sistema triplo quadrupolo, né, com um número definido de compostos, quando eu passo por uma ferramenta utilizando um sistema como um LC-Q-TOF, eu consigo adquirir toda uma gama de informações ali, e depois com ferramentas de software eu posso ir lá e fazer uma mineração dessa informação, né? E com essa abordagem nós conseguimos informações muito interessantes para complementares, né? Que num primeiro momento poderiam ser informações perdidas se fossem utilizadas apenas uma dessas abordagens, tá? Aqui à direita, eu gostaria de colocar o quanto que é importante esse dinamismo dentro do laboratório e dentro do monitoramento para que a gente consiga ter uma informação de qualidade.
Nesse exemplo específico aqui, nós temos um resultado que foi um resultado não conforme para um antibiótico encontrado em leite, né? Na requisição inicial, nós tínhamos apenas a espiramicina dentro de uma lista, obviamente, mas a espiramicina solicitada e tendo resultado não conforme. Por uma avaliação interna com base em pesquisa em base de dados de produtos com registro e perfil de uso por produtores, o laboratório tomou a decisão de fazer uma análise adicional para compostos que não estavam previstos, né? Então, o que direcionou o laboratório a tomar essa decisão? Com base nessas informações de uso, foi identificado que tinha uma associação muito comum de produtos que detinham espiramicina junto com aminoglicosídeo. Foi feita, então, essa análise complementar para aminoglicosídeos e no painel de baixo vocês podem verificar que confirmou isso. Nós encontramos a neomicina presente também com uma concentração fora de especificação. Então, isso é muito importante. Essas ferramentas analíticas, elas são fantásticas por isso, porque elas podem te dar informações qualificadas e isso pode ser aplicado a diferentes áreas, né? A gente falou antes na parte do leite, perfil de peptídeos, pode ser aplicado em análise em parte clínica, então tem uma diversidade muito grande, né? Parte ambiental são ferramentas com um potencial de uso muito grande. Um outro ponto que dentro do nosso trabalho e na produção de leite também tem um impacto grande, né? É a utilização desses antimicrobianos, os testes lá de plataforma e a correlação desses testes com os testes quando são feitos no ambiente laboratorial utilizando ferramentas que possuem uma especificidade, uma seletividade maior e uma sensibilidade maior. Então, muitas vezes, né, nós temos um resultado negativo no nosso teste aqui, ou até um resultado negativo no teste de plataforma. Qual é o real significado desse resultado negativo, né? A gente tem muito essa preocupação, alguns compostos que são passíveis de uma estabilidade mais reduzida, pode ser que eu tenha um produto que não tem uma estabilidade suficiente para eu detectar ele na minha análise aqui dentro do laboratório. Então, essa complementação com uma ferramenta como um LC-QTOF, eu posso buscar produtos de degradação que possam ser marcadores de algum composto que já não está mais na forma da droga-mãe, nem como metabólito, está como um produto de degradação. E dentro dessa linha também, proativamente, nós já fizemos trabalhos em que tínhamos um problema lá na plataforma de resultados seguindo positivos, o produtor seguindo o protocolo de tempo de retirada daquele medicamento, e aí nós pegamos essas amostras e analisamos no laboratório, conseguimos identificar com uma sensibilidade maior e vimos que realmente o kit estava tendo uma sensibilidade muito, muito alta e pegando ainda níveis muito abaixo dos limites máximos de resíduos permitidos. Então, é uma ação que é importante de ser feita para também qualificar e garantir que o produto não acabe sendo descartado de forma inadequada. Na parte de contaminação por inorgânicos, né, o laboratório tem migrado suas metodologias para a base utilizando o ICP, MS, como ferramenta principal, com a possibilidade de acoplamento com a cromatografia líquida para permitir a especiação de espécies que têm toxicidades diferentes. Então, isso permite ter um dado muito preciso para a informação e para a tomada de decisão. Então, essa é a ferramenta que tem sido utilizada. Tem uma sensibilidade muito boa. Então, a gente está migrando das outras técnicas de absorção, por exemplo, para a utilização do ICP. Na parte de identidade e qualidade de alimentos, como foi colocado no início do trabalho, né, da apresentação, nós temos uma pressão grande também de demandas que envolvem fraude, né? Então, embora a fraude seja às vezes um péssimo direcionador, porque ela acaba mudando o foco, em vez do foco da qualidade, acaba tendo um foco justamente, entendo eu, numa minoria,
Essas ações de monitoramento são muito importantes para que a gente consiga manter uma regulação do mercado, ou seja, manter um ambiente competitivo onde o produto de qualidade é aquele que é priorizado. Para a gente fazer isso, algumas iniciativas já foram feitas e eu acho que a parte de métodos oficiais do Ministério da Agricultura tem trabalhado e caminhado para se modernizar nesse sentido. E é necessário que tenhamos ferramentas, né, para pegar esses dados que são gerados, utilizar ferramentas de quimiometria, para que possamos extrair mais informações desses dados que são gerados, e também o desenvolvimento de metodologias indiretas, como foi o caso, para citar um exemplo, quando tivemos a situação da fraude por adição de ureia agrícola e agropecuária ao leite aqui no Rio Grande do Sul, né? A busca de marcadores indiretos permitiu chegar numa situação de poder coibir a fraude. Além de coibir a fraude, ficou muito evidente que no período seguinte às ações que foram tomadas, as não conformidades reduziram de forma drástica. E essas ações foram possíveis porque não só o método oficial acabou sendo usado na forma correta, mas foi feito um método de triagem utilizando as ferramentas DLCM e SMS, que permitiam uma produtividade absurdamente alta. Então, no momento de crise que precisava processar um número muito grande de amostras, essa ferramenta permitiu que fosse possível tratar todas essas amostras e liberar um resultado rápido, e aquele resultado que já foi identificado no método de triagem como inadequado, a gente fazia uma metodologia oficial para emitir o resultado e ter todo o respaldo jurídico para depois o Ministério Público aplicar as ações e o Ministério da Agricultura também. Na linha do trabalho da professora Lott, nós tivemos, durante muito tempo, um problema que eram amostras que davam resultados não conformes para o CMP, né, caseína macropeptídeo, e nós não tínhamos uma ferramenta que permitisse separar aquilo que era uma adição de um outro problema. Então, o que foi feito? Né? Foi desenvolvida uma metodologia pela pesquisadora Tanara Campos Mota, utilizando, foi a dissertação de mestrado dela, que permitiu, utilizando ferramentas de espectrometria de massas, poder diferenciar esses dois peptídeos, né? E isso foi muito útil, né? Fizemos uma série de amostras depois no programa de monitoramento e a gente conseguiu assegurar que essa prática já não mais acontecia de forma significativa, né? Então, a metodologia inicial, que é por HPLC-DAD, ela não tinha essa capacidade de discernir estas duas práticas, e com a utilização do LCMS-SMS isso foi possível. Nesse momento, nós temos atuado para incluir algumas ferramentas que gerem automação dentro do laboratório e permitam um aumento da capacidade operacional. Aqui eu cito dois exemplos de uma solução que é integrada, né, para as análises de determinação de gordura e umidade, utilizando um sistema do fabricante 100, em que a análise de gordura é feita baseada em RMN. Então, esses equipamentos foram instalados há cerca de 1 ano no laboratório, estão em uso, e são ferramentas que têm permitido que o laboratório consiga ter um throughput alto para processar essas amostras, liberar os resultados num tempo muito mais curto do que pelas metodologias tradicionais. O mesmo se aplica para as análises de proteína, que, olhando pela lupa da fraude, é um ponto que a gente precisa de ferramentas que consigam nos dar informações mais assertivas, né? Então, aqui nós temos duas ferramentas complementares, né? Aplicamos o método de Dumas
também introduzido recentemente, que permite nós termos uma produtividade mais alta, e temos esta ferramenta da SEM, onde eu consigo analisar o nitrogênio proteico, e isso nos permite, em alguma situação, poder fazer uma análise complementar para elucidar algum caso, como foram esses casos de adição de fontes de nitrogênio exógenas, né? Então, é uma ferramenta que esperamos poder gerar resultados relevantes com ela nesse ano de 2021. Um outro trabalho que nós fizemos, que é bem integrado com esta questão da produção, né? Nós tivemos relatos de testes de plataforma dando positivos ao teste do álcool, e não havia indício nenhum de fraude, inclusive em situações muito controladas. Esta situação chegou ao conhecimento do laboratório e foi realizado um projeto de pesquisa em parceria para realizar uma avaliação de compostos voláteis, né, que pudessem estar interferindo nesse teste. Foi utilizado, então, uma ferramenta baseada em cromatografia gasosa multidimensional, que foi extremamente útil, porque permitia, num primeiro momento, eu fazer uma análise utilizando um detector FID, e num segundo momento, um pico que eu identifique que era de interesse, eu posso selecionar ele e jogar para uma segunda dimensão e analisar pelo espectro de massas dele. Então, me dava uma informação bastante confiável, e nós conseguimos fazer um perfil destes compostos voláteis e elucidar um problema que vinha acontecendo, e a base do problema estava justamente na alimentação dos animais e no balanço energético destes animais. Então, era uma condição metabólica e não tinha questão nenhuma relacionada com um processo de fraude. E aí entra a questão, de novo, de ter essas ferramentas para olhar justamente no prisma da qualidade do leite e os impactos que essas variações metabólicas podem acabar ocasionando lá no produto final. Fizemos análises tanto do produto quanto da alimentação, e este projeto tem alguns desdobramentos agora para a sequência também, para fazer um controle de alimentação e silagem, para que possa ser verificado o impacto da composição e do perfil de componentes dessa silagem depois no produto final. Na linha de qualidade e identidade, nós temos no laboratório também a utilização de sistemas NIR, mas até o momento ele não, para a parte de lácteos, nós não tivemos um avanço nesta linha. Temos trabalhado bastante com o NIR na parte de rações, tem sido muito útil, mas para lácteos acabou que não tem sido o principal carro-chefe. Nós queremos aplicar algumas opções, digamos assim, aplicando o molde, que seria tem uma grande vantagem para perfil de produto, para fazer um fingerprint, pela facilidade e pela agilidade na aquisição dos dados. Então, isso precisaria também ter um trabalho aprofundado de quimiometria para que se possa criar estas bases de dados e fazer essa caracterização dos produtos. Uma linha que o laboratório tem e que hoje é bastante utilizada na área vegetal, mas que nós iniciaremos aplicações para a área animal e especificamente no leite, é a espectrometria de razão isotópica, que hoje no laboratório nós temos utilizado para caracterização de produtos vegetais e autenticidade, e que esperamos em breve poder colocar ela a serviço da parte de qualidade e identidade do leite. E é uma ferramenta que tem uma vastidão de aplicações, né? Então, essa parte do leite seria mais uma que nós gostaríamos, e temos já o projeto encaminhado para poder explorar ela de forma mais consistente.
Na área de microbiologia de alimentos, voltado também olhando para a questão do leite, nós temos utilizado a ferramenta do MALDI-TOF para poder realizar a caracterização destes isolados. É uma técnica que veio da área clínica, muito utilizada na área clínica, e na área de alimentos tem entrado bastante forte. É uma técnica muito prática, já tem base de dados consolidadas, né? E a utilização tem sido muito boa. Além desses dados adquiridos para já confrontar com uma base de dados fechada, nós também temos a possibilidade, nós fizemos isso com uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, para pegar esses dados que já foram adquiridos e retratá-los, né? E buscar outros perfis e outros agrupamentos, outros clusters dentro desses dados e ter um trabalho bastante interessante. Então, permite também fazer um trabalho de pós-data, né, de poder pegar esses dados já adquiridos e buscar informações adicionais ali, confrontar com dados de sequenciamento genético, com outras linhas de pesquisa. Além disso, na parte de resistência aos antimicrobianos, que é um trabalho que o laboratório tem feito e tem contribuído dentro do escopo da Secretaria de Defesa Agropecuária, também tem trabalhos onde se busca a expressão desses genes de resistência utilizando ferramentas de espectrometria de massas, tanto pelo MALDI quanto por LC-MS-MS. Então, aqui tem dois trabalhos que foram feitos, um deles utilizando as ferramentas de espectrometria de massas, nesse caso foi o LC-MS-MS, mas a tendência é utilizar o MALDI justamente pela praticidade e pela facilidade de aquisição dos dados, se for possível encontrar marcadores que sejam específicos para esta finalidade. Tudo isso, nós também temos o interesse de trabalhar com a parte de sequenciamento de genoma completo para poder prospectar genes de resistência em isolados que passam pelo nosso laboratório. Então, como uma consideração final da discussão, a tendência do nosso trabalho é ampliar cada vez mais a automação e o uso das ferramentas analíticas, com um foco de buscar na inteligência dos dados e no tratamento desses dados, e na construção pelo Ministério da Agricultura de bases de dados que sejam integradas e com dados confiáveis, para que a gente possa, a partir desses dados, obter informações que sejam estratégicas para a tomada de decisão. Então, o laboratório segue com uma estrutura instalada ampla e que pode ser aplicada para diferentes finalidades. A gente tem feito isso tanto no âmbito do controle oficial, quanto na integração com projetos de pesquisa que são correlacionados com a gente e alguns que são de áreas até um pouco distantes, né? Mas sempre naquela linha e olhando para aquela integração, né, das áreas do ambiente, saúde e agricultura, para que se possa gerar resultados que sejam relevantes e mantenham a segurança de toda a cadeia. Então, era isso. Gostaria de agradecer o espaço e também estou aberto para perguntas. Aqui ficam os meus contatos. Quem tiver interesse em nos escrever, buscar alguma informação, alguma parceria, fique à vontade.